P2 Guaíba, um canal aberto independente do Rio Grande. No ar, mais uma produção local. Flávio Alcaraz Gomes e os Guerrilheiros da Notícia. Oferecimento: Gimo, produtos de qualidade comprovada. Boa noite, com muito respeito, os Guerrilheiros da Notícia, quarta-feira, 11 de abril de 2007. Hoje, abrilhantando nosso programa, Dr. Paulo Olímpio Gomes de Souza, Dr. Fernando Malheiros Filho, Professor Paulo Flávio Ledur, mais um Paulo, Dr. Paulo de Argolo Mendes, Jaime Koinek e Antônio Carlos Baldi. Nosso e-mail está à sua disposição durante 1 hora e 15 minutos, é guerrilheiros@guerrilheiros.com.br e o nosso fone é fax 32315180. A governadora Ieda está reunida desde as 5h30 da tarde no Palácio Piratini, na ala residencial, com o secretário da Segurança, Enio Bassi, acompanhado do secretário da Casa Civil, José Záquia, do presidente do PDT, Matheus Schmidt. Estão resolvendo sobre a permanência ou não do senhor Enio Bassi Bati na Secretaria de Segurança. Segundo observadores políticos, se a governadora resolver demitir o secretário Enio Bati, o PDT sairá do governo, romperá com a governadora e deixará também a Secretaria... Fecharam a questão. Hein? Fecharam a questão. Fecharam a questão, deixará também a Secretaria de Obras Públicas, onde há muita reclamação também, porque a Secretaria de Obras Públicas perdeu a Corsã e a Metroplan. Ficou somente com a Secretaria de Obras Públicas, quando era uma secretaria com maior abrangência no Estado. Portanto, a reunião continua. Cargos. E muitos cargos. Muitos cargos. Portanto, a reunião continua na ala residencial do Palácio. A qualquer momento poderemos ter essa decisão se o senhor Enio Bati fica ou não fica secretário de Estado. Estamos diante de uma crise. Acho que é muito difícil, depois de todo esse estrépito, a permanência do deputado federal Enio Bassi como secretário. Não é impossível. Mas a tentativa da governadora, e está bem explícito nas suas manifestações de hoje, é preservar o PDT. Então, a costura política que deve estar sendo buscada nesta reunião é uma saída digna e honrosa ao deputado federal e a preservação do PDT, com aceitação de condições que serão impostas, evidentemente, pelo partido, para que permaneça entre os partidos apoiadores do governo da governadora. Outra sugestão Ieda também, Bustos. Paulo Olímpio, é que o novo secretário saia das filas do PDT e estaria sendo sondado o Manuel Luiz Vargas, atual ministro foi do Tribunal de Contas. dos nomes que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas. Homem experiente, homem enfim, com experiência na atividade pública. De qualquer sorte, eu direi uma obviedade. A Secretaria de Segurança, hoje, pela sua dimensão, a complexidade de assuntos envolvendo polícia civil, polícia militar, o sistema penitenciário, é um complexo difícil, delicado e com armadilhas aqui e acolá, né, que as pessoas que para lá vão ou assumirem esse encargo, eu diria mais do que encargo, Malheiros, esta missão, né, tem que estar
vamos dizer assim, resguardadas de todas as formas possíveis. Mas não é uma missão impossível. Esperemos que tudo, para o bem do nosso Estado, acabe bem e uma solução razoável para a crise. Falasse em estrépito, eu acho que existem alguns condimentos, eu diria até alguns elementos relevantes nesse processo todo, que nós devemos pelo menos meditar. Né? Sim. O primeiro deles é o seguinte: a segurança pública é um problema, é uma espécie de fratura exposta hoje na sociedade brasileira, em particular na gaúcha. Nós estamos com índices de criminalidade terríveis. Nós tínhamos um secretário, até hoje pelo menos, o deputado Enio Bach, que vinha mostrando números bastante consideráveis da sua gestão. Ele vinha muito prestigiado, não pelos estamentos de governo, que parece que o movimento era um movimento contrário, havia uma certa, diríamos assim, ciumeira. Ciumeira de outro secretário e do próprio governo do Estado. Até também por outros planos do governo, contra a sua atuação e a projeção midiática que ele tinha. Tá? Porque a segurança é um ponto tão nevrálgico das questões sociais que é um número positivo, e ele vinha apresentando números positivos e vinha realmente tendo um desempenho grande. Daqui a pouco, né, aparece uma denúncia contra ele. Isso já, por si só, desperta algum desconforto. Eu diria a palavra desconforto, para não utilizar outra um pouquinho mais enfática. Um certo desconforto, né? Por que um secretário com desempenho tão bom, de uma hora para outra, disparado, o melhor deles, nesses primeiros 100 dias de governo, né, é alvejado tão brutalmente? E por estamentos da própria Secretaria de Segurança. Tá? Então, eu não sei qual é que vai ser o resultado, eu não sei se a governadora vai demiti-lo, se a governadora vai mantê-lo. Tá? Acho até que quanto mais tempo demora para a decisão, mais ele se fortalece. Não, e não deve demorar, e deve hoje ter a solução. Ele mais se fortalece. Agora, nós estamos diante de uma situação peculiar, singular, que merece reflexão. Tá? Um problema muito grave que é a segurança, um secretário que vinha bem e daqui a pouco pipocam denúncias. Ou ele é o rei da hipocrisia e se deixou sujar, né, por uma circunstância de menos importância, até os números são apequenados, né? Ou houve uma conspiração. Eu gostaria de ver o desfecho disso, a investigação, mas acho que merece meditação da sociedade gaúcha. De qualquer forma, acho que o PDT que fica muito mal, né? Porque se aceitar que o secretário, indicado por eles, por uma razão como essa, seja excluído e permanecer no governo, perde toda a credibilidade, a seriedade e o respeito, não só dos demais partidos, das pessoas, né? Porque realmente se criou uma situação que ou o PDT sai junto, exatamente, ou o PDT sai junto ou o secretário fica. Porque ficar o PDT e sair o secretário... Não, por isso que eu chamo a atenção. Nós não estamos lidando... Tem uma crise realmente, muito importante de governo. Não, crise de governo e crise numa região nevrálgica. Nós não estamos tratando de canos furados aí que podem ser consertados. Falando em crise de 100 dias, eu me lembrei de uma frase do Winston Churchill, quando Anthony Eden assumia o governo da Inglaterra. Antes de assumir o governo da Inglaterra, o Anthony Eden perguntou para o Churchill o que ele faria quando aparecesse a primeira crise nos 100 primeiros dias de governo. Aí o Churchill disse para ele assim: eu vou te dar 3 cartas. Carta número 1 para a primeira crise nos 100 dias, carta número 2 para a segunda crise 2 anos e meio depois do governo, e carta número 3 quando faltar 6 meses para terminar o teu governo. Muito bem. O Anthony Eden assumiu o governo, dali a 100 dias apareceu a primeira crise. Foi lá na gaveta e abriu a carta e disse assim: reforme o ministério. Reformou o ministério, com agora 100 dias, reforma o secretariado, terminou a crise. Passou 2 anos e meio, a segunda crise, foi lá, pegou a segunda carta. Dizia: critique o seu antecessor. Começou a criticar o Churchill e parou a crise. Quando faltava 6 meses para terminar o governo, outra crise do governo do Anthony Eden, foi lá, abriu a gaveta, pegou a terceira carta e dizia assim: escolha o seu sucessor. É porque o Churchill não conseguiu se reeleger. Estamos nos 100 dias da primeira crise. Reforma o secretariado.
A história do Churchill é uma coisa fantástica, né? Ele se manteve durante toda a guerra, terminou a guerra, ganhou a guerra e não se reelegeu. É verdade. A questão do Churchill coisa sensacional. É interessante, mas é fácil de explicar. É que numa situação de guerra, ninguém dá importância para questões administrativas. É a sobrevivência da nação. E de mais a mais, a Inglaterra, daquelas que resistiram, a França caiu de joelhos. A Bélgica, enfim, a parte continental da Europa. A Inglaterra não. A Inglaterra resistiu e pagou um preço caríssimo. Aqueles raids aéreos só acabaram, efetivamente, a partir do dia D, perto do dia D, quando eles começaram a ter supremacia aérea. Acrescidos, a sobremesa dos raids aéreos foram a V2. Sim, isso lá no final, a V1 e depois a V2, que não tinham pontaria alguma, mas faziam um estrago e um terror tremendo. Quando acabou a guerra, ele não era um homem voltado para questões administrativas, ele era um almirante, ele era do almirantado. Ele tinha atuado na Primeira Guerra Mundial. Ele foi um dos homens... Churchill era um almirante. Não, ele era do almirantado. Já li tanta coisa sobre ele era do almirantado. Ele foi na Primeira Guerra Mundial o primeiro lorde do almirantado. E ali teve a sua primeira grande derrota política e foi apeado do governo durante a Primeira Guerra numa missão, numa batalha em que houve uma falha estratégica. A Turquia? Isto. Depois, na década de 20, ele teve altos e baixos, teve também, foi ministro da Fazenda. A década de 30, ele foi o primeiro a começar a alertar para o rearmamento germânico na década de 30. E o primeiro-ministro inglês, Chamberlain, achava que não havia possibilidade de guerra, e o Churchill, na Câmara dos Comuns, insistindo no parlamento, nós temos que tomar cuidado. Quando eclodiu a guerra, Chamberlain caiu e disse: quem é o homem que tem capacidade de aglutinar todas as forças, todas as linhas, Partido Trabalhista, Partido Conservador, Liberal. Churchill. Esse é o homem para a Inglaterra durante a guerra. E foi, não só da Inglaterra, foi o líder da resistência ocidental. Foi ele que cooptou os Estados Unidos no momento mais necessário para que ingressasse entre os aliados na Segunda Guerra Mundial. Pois bem, herói inglês, herói mundial do mundo ocidental. Terminada a guerra, os ingleses, povo culto, parlamentarismo, vamos eleger o nosso parlamento. Quem é o homem indicado para governar a Inglaterra destruída com bombardeio, com dificuldade, e as classes trabalhadoras todas reivindicando, sindicatos e tudo mais? Não é o Winston Churchill. Não é um soldado. Não é um líder com a força do Churchill. Precisamos de um líder trabalhista, Anthony Eden. E Anthony Eden tinha o perfil para reconstruir a Inglaterra. Por isso que depois ele voltou também, quando em outra crise, já na Guerra Fria, ele tinha alertado também contra a maré montante da União Soviética, foi chamado. Então ele chamado sempre em momentos críticos. E por isso é que ele diz, ao final da vida, uma frase que é um ensinamento. A política é tão excitante quanto a guerra. Só que na guerra só se morre uma vez. Ele morreu muitas vezes na política, né? Iogurte Piá, melhor não há. Balde, Antônio Carlos Balde, o iogurte Piá. Mas agora, hoje eu vou mostrar um lançamento novo da Piá, que é o iogurte. Vocês perceberam como ele é abusado? Iogurte Ele faz Piá. um comercial e me usa como garoto Não, mas eu tô te usando... Não, e usa uma redundância iogurte ainda. Piá cálcio, ó. Iogurte Piá, mais 7 vitaminas. Vamos passar pro Maneiros. Esse Maneiros gosta de Vamos mandar o Piá para cá. Olha aqui. Cálcio. Iogurte Piá frutas. Vamos passar pro Paulo Olímpio. Também ele gosta, né?
E o iogurte Piá, fibras, vamos passar pro Ledur. Nós aqui vamos ficar com lácteo. Vamos tomando o nosso aqui. Vamos tomando o nosso Piá aqui. Obrigado. Esse é um lançamento novo da Piá, você encontra em todos os supermercados e nas boas casas do ramo. Lembra desse slogan? Me lembro. Você encontra esse produto nos supermercados. Também é lançamento. Esse é lançamento. Pro Ledur. E esse livro casas de secos e molhados. Livrarias. Boas Casos de secos e molhados. Laura. Ledur. Laura, respondendo a questões formuladas por telespectadores. Numa ocasião aqui foi perguntado sobre a grafia da palavra Paraguaçu, que é nome de avenida em todas as nossas praias, acho eu. Até justamente pela origem do nome. Até deputado com esse nome. Paraguaçu, no Tupi-Guarani, quer dizer oceano, mar grande. E eu dizia que, como se trata de palavra de origem indígena, a grafia correta é com C cedilha, contrariando as placas. Tudo com S. Todas com 2 S. 2 S. Exatamente. Bom, aí o Paulo de Jesus me escreve dizendo que ele encontrou no dicionário do Bueno que com 2 S. Fala fresca. Tá? Bom, eu desconfio, Paulo de Jesus, que o seu dicionário é anterior a 1943. E o Silveira Bueno realmente editou o dicionário bem antes dessa data. É uma peça de coleção, então. Isso. E essa norma de grafia, que manda grafar com C cedilha os nomes de origem indígena, data de 1943. Então, daí, seguramente, essa divergência em relação ao que foi dito aqui. Todos os dicionários, e não poderia ser diferente, modernos, mandam grafar com C cedilha. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Por que com C cedilha se os índios não tinham, não escreviam, não... Pois é, para marcar justamente a preocupação do gramático da época foi marcar as palavras de origem indígena com uma grafia diferente das de outras origens. A logomarca, então. Exatamente. Claro que hoje o raciocínio talvez fosse diferente. Hoje nós somos mais objetivos, mais práticos. Se fôssemos fazer uma reforma ortográfica hoje, coisa que nem se deve cogitar, apesar de estarem cogitando... Imagina o buchincho. Meu Deus, o custo disso, não é? Sem nenhum proveito prático de qualquer ordem. Sem contar que tem que atravessar o Atlântico, né? Pois é. Então, Paulo de Jesus, essa é a minha desconfiança, porque erro no dicionário do Silveira Bueno eu desconfio que não haja, porque ele foi um grande dicionarista. Ele não cairia nessa incoerência. A norma é de 43, o dicionário é anterior a 43, em que não havia sido fixada essa norma deve incluir o problema também de palavras indígenas que se tornaram nome de locais, cidades, municípios. O X, mesma coisa. Erechim. Exatamente. Erechim tem uma discussão até hoje. Sim. É CH, tá? Mas Xanxerê, Xaxim, Chapecó, deveria ser tudo com X. Claro, a mesma norma que manda escrever as palavras com C cedilha em vez de 2 S, desde que de origem indígena, se estende ao X. Na dúvida entre X e CH, se a palavra é de origem indígena, deve-se grafar com X. Bom, a municipalidade de Erechim tomou uma decisão contrária. Por plebiscito, né? Sempre foi muito discutido isso, segundo eu sei, na comunidade de Erechim, até que uma lei municipal, para mim, inválida, porque as normas de grafia oficial da língua portuguesa no Brasil foram ditadas por lei federal. Então, acredito, os juristas estão aí, o município não tem poder para mudar isso. A impressão que esse é a privativa da União. Exatamente. Mas o costume e o hábito agora já consagrado. Tanto é verdade que, segundo soube, pessoas lá de Erechim, está se discutindo novamente o assunto. E até um cidadão ilustre da cidade, de origem italiana, teria entrado com uma solução conciliatória, com 2 S, já que todos dizem Erechim. Vamos à mensagem da Previne. Mensagem da Previne que diz: as vacinas, inclusive a da gripe, para manterem sua eficácia protetora, devem ser armazenadas em temperaturas específicas. Vacine-se em locais que façam esse controle de forma rigorosa, assim como a Previne, cujo telefone está no seu vídeo. Previne Centro de Vacinação, Rua Coronel Bordini, 380 33 37 5455. Já voltaremos. Gimo lava-louças em pastilhas para a máquina.
Nosso e-mail continua à sua disposição nesta terça-feira, 11 de abril. É guerrilheiros@guerrilheiros.com.br e o nosso fone é fax 3231-5180. Lembrando que a Comercial Moacir, a Casa Moacir, perdão, agora mudou de nome, agora é Casa Moacir. Está aberta todos os dias, inclusive domingos e feriados, nesta bela casa, aguardando a sua visita. Lá tem os melhores cortes de carne aqui da nossa cidade e produtos deliciosos de padaria e confeitaria. Sábado e domingo, meio-dia, tem um churrasquinho pronto com saladas deliciosas. Casa Moacir, Silveiro 272, teleentrega se preferir durante a semana, 3231-7666, JK. E Home Theater Center em Novo Hamburgo está à sua disposição para montar um cinema na sua residência. Aí no Vale do Rio dos Sinos, você ligue para o telefone 3335-1233 ou então adquirir essa cadeira para massagens. Uma cadeira para massagem é a última moda que tem para você fazer uma terapia maravilhosa. Você que sofre dor da coluna, consulte o seu médico. Mas essa cadeira que você encontra lá no Home Theater Center é uma maravilha. Essa cadeira você encontra também em Porto Alegre, no Home Theater Center de Porto Alegre, que o telefone é 3335-1233. Porto Alegre é 3335-1233 e Novo Hamburgo é 3582-23. Doutor Paulo Olímpio. Eu lia, Laura, nessa semana, as páginas amarelas de Veja, uma entrevista com o ministro Tarso Genro. E li com muito interesse ali, nessa entrevista, praticamente fazem uma análise, os entrevistadores, da trajetória político e ideológica do atual ministro da Justiça. E está muito interessante a matéria, mas o que me chamou a atenção é que o ministro Tarso Genro, que nós acompanhamos aqui no nosso estado, com o brilho que tem, com a cultura que tem, era, na constelação do seu partido, PT, uma figura secundária no primeiro governo Lula. Porque as estrelas do partido e que estavam próximas a Lula era aquela representação do partido de São Paulo. Dirceu Genuíno. Gushkin. Então era a trindade que praticamente acompanhava o presidente Lula. Mas com a crise que se estabeleceu no partido durante o primeiro mandato Lula, a figura de Tarso Genro surgiu e, aberto o espaço político, ele só cresceu. Verdade. Ele já ocupa o terceiro ministério e ocupou a presidência do partido no epicentro da crise. Verdade. Isto, Malheiros, me dá a ideia... Tá com muita força aí. De que... Ministro da Justiça. Ministro da Justiça. Convidou ontem o Nelson Jubim, seu conterrâneo, para ministro da Defesa. Só um pouquinho, JK. Eu chegaria lá. É o primeiro membro atuante da diretiva do PT que ocupa o Ministério da Justiça. Historicamente, o Ministério da Justiça é o posto, é o ministério mais antigo e é o primeiro posto ao lado do presidente. E mais, hoje, com o poder sobre a poderosa Polícia Federal. Pois bem, então nessa entrevista ele diz, eu tive o meu período de socialismo leninista. Eu bebi na fonte de Lenin. Depois Gramsci e Bobbio, grandes filósofos, mas infinitamente mais moderados. Bem mais moderados do que Lenin, ou Lenine. Pois bem, e vem evoluindo, e eu admiro, acho isso uma virtude de um homem público, revisar seus conceitos, especialmente
quando ele começa a enfrentar os problemas do poder, a gestão do poder. E da nação. Então, ele hoje está como o condestável da República. Na linguagem militar, seria o chefe mais antiga, português castiço, chefe das armas, mas seria aquele infante ao lado do rei nos reinados, mas na República é o homem, é o segundo homem. E é admirável a trajetória de Tarso Genro. E mais admirável para mim, que tinha restrições sérias com relação à sua linha ideológica e acreditando na sinceridade do revisionismo por ele sofrido e já demonstrado, hoje como um republicano convicto, com respeito à ordem jurídica democrática posta, eu acho isso uma coisa fantástica. E eu quero destacar, para encerrar, Laura, coincidentemente, que coisa estranha e sugestiva, ele é natural de São Borja. Que terrinha, hein, Arbolo? Que terrinha que projeta. Ele não é de Santa Maria? Agora, não, ele se criou em Santa Maria. Pensei que ele fosse de Santa Maria. Tanto é então, que o Nelson Jubim é de Santa Maria. Seguramente, tu disseste bem, hoje é um homem que está fortalecido. Está com força. Convidou o Nelson Jubim para ministro da Defesa. Goza da confiança e é o porta-voz político do presidente, que foi, segundo foi noticiado, e aí eu concluo com outro assunto, foi ao Nelson Jubim, ao ministro Nelson Jubim, para convidá-lo para ocupar o Ministério da Defesa. E Nelson Jubim, declinou. Sabiamente, a meu juízo, declinou, porque o atual ministro da Defesa, sabendo disso, já tinha que colocar seu cargo de demissão, o que a nação pede. Exato. Não, mas o homem não tem o chamado desconfiômetro. Não, mas ele é um espectro, né? Eu já ouvi o discurso dele. É um horror. Não, é um horror. Aliás, coisas fantásticas, né? Ele afirma que há uma crise na aeronáutica e o Zoanazzi diz que não há. Subordinado diz não existe. Desautoriza o ministro. Desautoriza. Aí depois teve que voltar atrás e disse não, diz o Zoanazzi. O que eu quis dizer é que não há crise na indústria aérea. Pior emenda do que o soneto. Mas queria fazer um comentário sobre essa questão de rever posições. Na verdade, eu acho que todo o PT reviu suas posições, né? Acho que o maior marco disso foi antes da eleição do Lula, da primeira eleição do Lula, quando, em documento, disseram que não eram mais socialistas. Eu acho que este foi o marco definitivo da revisão, evito dizer revisionismo. Não, ele não chega a dizer que não seja mais socialista. Mas o PT disse que não era socialista. E ele admite que dentro do partido realmente houve uma mudança tem linhas fortíssima ainda do PT, aquele PT histórico, do socialismo de Estado, que ele deixa bem claro nessa entrevista, uma minoria. Tem um detalhe aí importante. Esse raciocínio fica fácil de entender, nisso. Inclusive, essa notícia que eu estava aqui para comentar, que é do aumento do preço dos medicamentos. O governo Lula, assim como foi com o governo Fernando Henrique, continua de joelhos diante da potência da indústria farmacêutica. Nos últimos 4 anos, as vitaminas subiram 58,82%, os analgésicos 36,7%, tudo acima da inflação, 36,74%. Para infecção respiratória, medicamentos para as vias respiratórias, 33%, estou cortando os quebrados, anti-inflamatórios, 33%, para o sistema nervoso, 32%, antialérgicos, 30%, diabetes 28%, ginecológicos 28%, anticoncepcional 27%, vias urinárias, enfim, né? Fazem o que bem entendem. E também no setor aéreo. Fazem o que bem entendem. Também pinta e borda. E o que é pior é que nós estamos vendo um esforço
dos secretários de saúde, isso é uma mobilização nacional dos secretários de saúde, que querem estabelecer guidelines, querem estabelecer normas, protocolos, segundo as quais o médico terá que prescrever de acordo com aquilo que o Estado pré-estabeleceu. Aqui no nosso Estado, temos um colega que tem feito toda uma campanha, né, para evitar que os médicos prescrevam o que entendem que é melhor para o seu paciente. E que, aliás, é interessante, né? Súmula vinculante? É uma súmula vinculante. E, aliás, fantástico, porque justamente um sujeito que fala sobre conflito de interesse e tal, né? E ele próprio, a figura do conflito de interesse, pois ele trabalha para planos de saúde que querem economizar e propõem normas que barateiam. Trabalha para o governo do Estado, que não quer gastar com os medicamentos, aliás, deixa de comprar, desobedece à lei. O nosso governo do Estado aqui não está andando melhor do que estava antes, né? O governo do Estado destina à saúde menos do que 50% do que teria obrigação de fazer. E aí o que faz? Em vez de voltar-se para as suas obrigações, tenta controlar o receituário dos médicos. E está fazendo um lobby muito forte em cima dos juízes, porque quem ainda garante os direitos do cidadão na área da saúde tem sido os juízes, porque o sujeito precisa da medicação, o Estado não dá, a pessoa recorre à justiça e a justiça determina que o Estado cumpra com a sua obrigação. E aí acontece uma coisa, finalizando, uma coisa fantástica. A assistência jurídica gratuita, que me esqueço o nome, do Estado... Geralmente é a Defensoria Pública. Defensoria Pública. A Defensoria Pública, esses tempos vi uma entrevista da coordenadora da Defensoria Pública do governo passado. E ela dizia o seguinte, que não há condições de manter o atendimento que eles precisam. Só a necessidade de providenciar, de defender pessoas que precisam de medicamentos que o Estado não dá... Consome todo mundo, então tem que contratar mais gente. Então, eu fiquei pensando, que coisa sensacional, que coisa fantástica. O Estado precisa contratar mais funcionários para se processar, porque descumpre ele mesmo a lei. E por aí estamos andando. E se os juízes não estiverem atentos, daqui a pouco os secretários de Estado vão estar pressionando, já estão, para que deixem de atender o cidadão, a pessoa, o enfermo, no seu direito. Essa coisa de tirar o sofá da sala é antiga, né? Tirar o sofá. Agora, eu posso atestar que, a despeito da posição que a magistratura vai tomar em torno desse tema, a pior das técnicas com relação a magistrados é pressioná-los. O quê? A pior das técnicas é pressioná-los. O juiz é sensível ao argumento. Vai lá para dentro do processo. Como convém, né? Como convém. Se tentar pressionar, eles vão quebrar a cara. Que bom, porque ainda é a esperança... Porque esse é o sistema. Esse é o sistema democrático. É a esperança que nos resta. Mais perguntas dos nossos telespectadores, Ledur. Respondendo à pergunta do Ayrton Costa, de Taquara, que, aliás, nos tem municiado com questões frequentes. Ele pergunta se o certo é caminhonete ou caminhonete ou ainda caminhoneta. Realmente é intrigante. Vamos à origem dessa palavra. Nós temos duas fontes aí. A primeira é a palavra caminhão. De caminhão, com NH, deriva caminhonete, com NH. Ou seja, o diminutivo de caminhão. Tá? Do francês, nós temos camion, camion. E como o francês exerceu outrora uma influência muito grande sobre a língua portuguesa, talvez igual à do inglês hoje, lá pelos idos de 1940 até 1970, também se consagrou na época a forma caminhonete, sem o H, ou seja, respeitando a origem francesa. Então nós temos fartura, temos escolha à vontade, falamos muito em democracia e a linguagem é democrática. Servem as três? Sem dúvida. Uma quarta, eventualmente. Agora, interessante. É caminhoneiro ou caminhoneiro? Caminhoneiro. Pois é. Não é duas, agora duas. Aí eu não tenho a opção. Não tenho a opção. É caminhoneiro, ou uma forma, até pouca gente sabe, poderia ser usado, camionista.
Caminhoneiro, Caminhonista. derivando de caminhão, caminhão com NH, caminhoneiro. Se tu chamar E um derivando de camion francês, camionista. Esta não é usada, mas está ali para ser usada. Agora, já que tu caminhão acha, é um horror, né? já que tu tá tão Pô, certo. muito mal. Caminhão. Não, É. se tu chamares um Caminhão. motorista, É. se tu francês, chamares um motorista de caminhão, de mas digo a caminhonista, portuguesada. ele te dá com o macaco na telha. Também acho. Vai achar que tá ofendendo. E a família ó, camionista. Pois é, mas é uma forma que está lá nos dicionários, podem verificar. Explica para ele depois. E o caminhoneiro não sabe Você disso. sabe que uma ocasião o empregado disse pro tio meu: não, isso está no almário. Ele achou uma graça. Foi ver no dicionário, existe a palavra Existe almário. O mesmo que armário. Existe. Provavelmente, não Tu também não pesquisei, vai de dizer origem almário. árabe. Deve ser árabe, É, pelo al. Por favor, só não me diz que existe vassoura. Isso é espanhol, lá na Não, porque fronteira lá em casa, usa uma muito. vez eu ouvi. Minha avó dizia, mas tem taubinha. Taubinha, partilheira, Taubinha para fazer as partilhas. selário. Tauba. Como é? Selário. Selário, que Recebe no final do mês, é o selário. O Tu não salário, recebe? salário. Sei lá, mas que é isso? Você já... Aí, Polmac está pensando em Só um aumentar. pouquinho, JK, só um pouquinho. Já tá aqui estraga. Quando a gente está dizendo uma bobagem, o JK estraga. Quem que tu ia dizer, Paulo? Devia interromper quando a gente fala sério. Essa linha da linguagem popular, especialmente nos rincões interioranos É verdade, ainda continua. do coisa, escuta, fulano, vai lá e dá uma bombeadinha. Vai bombear se o fulano tá lá, bombeadinha. Bombear. Bombear está dicionarizado. Bergamota ou bergamota? Castiço é o indivíduo que vai Prescrutar. Exatamente. É o homem que está à linha das tropas para bombear. Eu suspeitava, será vendo e que aí é o isso, Paixão bombar? Cortes Como? diz que é essa. Virar do quê? De usar bomba de água, que tem ida e volta. Né? E é bergamota ou vergamota? Aí nós aqui usamos. Aí no seu Sebastião do Caí, como é que diz? Isso. Em outras regiões não é nenhuma nem outra. Nega morta. Mexerica. É mexerica. Tem nega morta também. Eu tinha Tem negra morta também, mas são duas palavras. Um irmão pequeno que não sabe. Ouviram nega morta. Bom, então agora vamos falar da Polmac. Você está pensando em aumentar a sua empresa, Não. construir um ginásio, aumentar a empresa de tamanho também, construir um ginásio de esporte ou iniciar um novo empreendimento? Consulte em matéria de estruturas metálicas a Polmac em Estância Velha. Lá na Polmac, você conta com uma equipe técnica treinada e altamente capacitada, inclusive com engenheiros e projetistas à disposição de seus clientes, para que suas obras sejam dimensionadas e executadas com o máximo de qualidade e economia. Baldi. Inclusive recebendo sugestões. Por que o senhor não faz um projeto, desenha um croquis e apresenta para o empresário? Exatamente. A Polmac tem essa equipe toda. Lá em Estância Velha. O telefone é 3561-6825, com o Miguel e toda a sua equipe. Comerciais. Dias perfeitos. Noites sem mosquitos. Gimont 7 60 noites. 60 noites de sonhos tranquilos. Não fique em ponto morto no sábado. Negocie seu carro no Classificados Correio do Povo. Milhares de leitores que só o Correio tem. Ligue 3216-1616 e anuncie. O jornalismo esportivo, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. O programa em horário nobre que o torcedor consagrou. O aspecto tático, a polêmica, a análise, a crítica. Tudo o que está acontecendo no esporte preferido do nosso estado. Dois Toques, o nosso futebol, de segunda a sexta, em horário nobre. Dois Toques, oferecimento GBUX, a escolha certa para o seu futuro e da família. Fernando. Mas, Laura, sabe que essa semana uma decisão da Corte de Direitos Humanos Europeia sacudiu, né, o mundo inteiro, né, pelas suas consequências, eu diria, éticas e filosóficas. Né? Uma determinada senhora, Paulo, sofreu de câncer
no aparelho reprodutor e não tinha mais condições de produzir óvulos. Quer dizer, ela não tinha mais como disseminar sua carga genética, nem com fecundação in vitro. E ela tinha um óvulo fecundado com um parceiro guardado, né, nesse congelado. Congelado. E ela ingressou na justiça no sentido de que ela pudesse, já que não tinha mais condições de produzir óvulos, receber o óvulo e tocar adiante, a gestação. Originalmente essa questão foi decidida na Inglaterra e a lei inglesa diz que nesses casos, na fecundação in vitro, essa é uma longa discussão que até hoje não se chegou efetivamente a uma conclusão. A lei brasileira ainda tem grandes limitações em relação ao tema, que qualquer etapa dessa gestação e desse procedimento deveria haver consenso, né? Tanto daquele que ofereceu o material genético, o homem, o espermatozoide, quanto a proprietária do óvulo, a dona do óvulo. Bem, se chegou à conclusão de que, como ele não deu consentimento, ela não poderia, né, abraçar e gestar esse óvulo. Ela, uma mulher que não tem mais condições de reproduzir e que era a última chance, tá, que ela tinha no sentido de ter um filho com a sua carga genética. Tá? Evidente que nós estamos tratando de paternidade, de maternidade, de filiação, enfim, são questões muito delicadas. E imagina-se ela podendo gestar um filho contra a vontade do proprietário, daquele que tem a carga genética do lado masculino. Mas, ao mesmo tempo, é um drama imenso, tá, de uma enorme magnitude dessa mulher que está privada da maternidade daqui para sempre, porque esse óvulo vai ser inutilizado, já que não há a anuência do cidadão. Um verdadeiro impasse ético, um verdadeiro impasse filosófico. O que é mais relevante? O consentimento daquele que forneceu o material genético no seu espermatozoide ou o interesse dessa mulher de ser mãe? Diante deste impasse, como normalmente acontece nas cortes, prevalece a lei. Havia uma lei que determinava a necessidade do consentimento e foi assim que eles decidiram, a Corte Internacional de Justiça. Até porque, se pensasse no sentido inverso, fosse o homem que desejasse o filho, seria a mulher obrigada a gestá-lo e pari-lo, né? Não, mas há a questão, Argolo, nestes casos, já aconteceu várias vezes, da chamada barriga de aluguel, de que esse óvulo poderia ser utilizado mas digo diferente. O homem não pode mais ter o esperma congelado. A mulher pode ovular. Seria a mulher obrigada a aceitar o esperma congelado, dada a vontade? Não, mas aí a questão não se impõe, porque ele poderia escolher a parceira com quem ele teria aquele esperma separado, que aqui no caso nós temos um óvulo fecundado. Essa é a dificuldade. Fecundado. No momento em que o óvulo está fecundado, vamos dizer, a parceria se... É evidente. Mas ainda vale o raciocínio, porque temos um óvulo fecundado e o pai, o homem, quer que nasça esse filho. Ele poderia, aí sim, mas aí de novo, é uma questão muito interessante. Não, delicadíssima, porque aí a questão seria a seguinte: vamos imaginar que este pai, portador da carga genética daquele óvulo fecundado, decida alugar uma barriga, no sentido de que a criança fosse gestada naquela barriga. Quem seria a mãe? Essa é outra pergunta que os juristas não conseguem responder. Mas seria aquela que acompanhou a gestação? Aquela que pariu? Ou a dona do óvulo. Ou a dona do óvulo. A dona da carga genética. Tem outro aspecto que é interessante, que eu sempre vejo as feministas em especial dizerem que a mulher tem que ter direito ao seu próprio corpo. Então, se ela engravidar e não quiser ter este filho, ela tem o direito de abortar. Aliás, Portugal ontem aprovou a lei do aborto. Uma discussão tremenda. Falar sobre isso. E aí? Mas aí é o seguinte, se ela quer abortar, dizem elas, as feministas, têm o direito de fazê-lo porque é o seu corpo. Se ao contrário nascer esta criança, mesmo que o pai não queira, ele vai sustentá-la. Então é interessante, quer dizer, na hora de optar por não, a mulher tem o direito, não precisa ouvir o homem. Agora, na hora em que ela opta por sim, o marido ou, enfim, o pai
passa a ter obrigação de sustentar aquela grana, mesmo que ele não quisesse. E dentro então, de um contexto muito complicado, onde a sexualidade há muito deixou de ser um mecanismo de procriação. Ela é predominantemente diversão. E nessa diversão, inadvertidamente, pode haver fecundação. E é o que acontece na maior parte dos casos de investigação de paternidade. No Brasil, existem anualmente 220 mil curetagens que são seguramente causadas por abortamento provocado. Que é provocado da pior maneira, se colocam gotas cáusticas no útero. Sem contar a agulha de tricô, né? Agulha de tricô, são coisas de uma barbárie absoluta. Existem, por ano, 2.000 abortamentos ou curetagens legais, né, com risco para a mãe, enfim, coisas desse tipo, ou malformação grave do concepto, e 220 mil que são inicialmente ilegais e depois tem que ser feita a curetagem, principalmente no SUS. Agora vem o ministro da Saúde propor a discussão desta questão. E o que me chama a atenção é que esta é uma questão que, embora tivesse muito em voga em Portugal, não é um clamor da população aqui no Brasil. Então, na verdade, está o nosso ministro da Saúde tirando da cartola uma questão polêmica, quando deveria estar discutindo por que o governo esse ano vai tirar 5,8 bilhões de reais da saúde. Bilhões. E já deixa de colocar na saúde os 35 bilhões do IPMF que tinha que colocar. Então, se a gente fosse perguntar o que é que está matando mais pessoas no país hoje, seguramente o desvio de recursos que o próprio governo faz, do que o abortamento. Deixa eu entender, está sustentando que seria que essa questão da discussão do aborto no Brasil seria uma espécie de cortina de fumaça. Não tenho a menor dúvida. Pois é. Não, porque não tenho a menor dúvida. Efetivamente. Porque logo as pessoas aderem a essa discussão do aborto. Não, né? Eu acho que é uma discussão muito importante. Uma discussão muito importante. Não, também uma discussão acho. de grandes também repercussões éticas. E me chamou muito a atenção, até porque eu não vinha acompanhando o noticiário de Portugal e não sabia que a coisa estava tão avançada, a ponto do primeiro-ministro, o Cavaco, né? ter sancionado a lei, ainda que fosse contra. Mas era o último país da comunidade europeia a não aprovar, aguardando ainda para E no Brasil tem crescido o número de pessoas que são contra a legalização do aborto. Sim. Interessante, né? Que tem ido na contramão. Uma certa religiosidade tardia, né? Porque especialmente hoje na Europa... são 65%, numa pesquisa da Datafolha agora, de alguns dias atrás, 65% dos entrevistados disseram que não querem a modificação da lei, que aí poderia ser tanto a legalização do aborto, quando ampliar o leque de possibilidades de abortamento legal. Eles não querem mexer nisso. Interessante. O ministro trouxe recorrentemente essa discussão sobre o aborto e recorrentemente se ouve sobre pena de morte. E a nação é chamada a plebiscitar, quer dizer, a escolher. É lógico, e nisso nós temos que copiar o sistema americano. Quando houver necessidade de um plebiscito, de um referêndum nacional, não se precisa mobilizar todo o aparelhamento judiciário, justiça eleitoral, um custo altíssimo. Quando houver uma eleição... junto, concomitantemente. Evidentemente se faz o plebiscito, se é tema do interesse, efetivamente. Não Sim. esses criados como cortina de fumaça, como vocês bem salientaram. Comerciais, voltaremos. Você que está querendo mais sabor na sua alimentação e que não quer mais passar trabalho na hora de ir para a cozinha, presta atenção nesse recado. O futuro chegou na cozinha. Megamix, o processador manual que faz tudo. Receitas e pratos muito mais gostosos, sem passar trabalho, sem perder tempo e sem fazer bagunça na cozinha. Megamix corta, tritura, mistura ou processa qualquer tipo de alimento. Retira a casca do alho, tritura cebola, tomate e pimentão. Prepara o molho para o macarrão ou a seleta de legumes em 5 segundos. E mais, bate maionese, claras em neve, mousses, bolinhos e panquecas.
Doutor Argolo. Flávia, hoje agora... Essa tá boa. Tá falando comigo. Tá falando comigo. Um lapsus... Lapsus linguae. Não, lapsus linguae que... Demonstra o carinho que ele tem. Sem dúvida. Tá muito boa essa. Mas, enfim, É a globalização. hoje à tarde, numa audiência com o ministro da Saúde, em que participou, inclusive, o nosso diretor do sindicato, né, o Lúcio, foi discutida a questão dos hospitais, né, aqui do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um caso diferente. Estão indo à falência. E é uma situação diferente do resto do país, porque no Rio Grande do Sul, por exemplo, Rio de Janeiro, a quantidade de hospitais públicos é muito grande, São Paulo também. No Rio Grande do Sul são as santas casas, são os hospitais beneficentes, que são a grande maioria, o que tem o maior número de leitos. Então, o que está acontecendo é que esses hospitais estão falindo na medida em que o SUS só remunera 65% do gasto a cada paciente, cada doente do SUS, cada R$100 que custa, o SUS repõe só 65. Então, pensei que era menos. Estão a caminho da falência. Resultado, neste movimento Saúde para os Hospitais, tivemos hoje, então, esse encontro. O ministro do Trabalho, da Saúde, se mostrou sensível, inclusive, ao fechamento desses postos de trabalho pelo estado todo e criou um grupo de trabalho para discutir esse assunto. Queira Deus que este grupo... Toda vez eles criam um grupo de trabalho. Queira Deus que esse seja diferente. A outra coisa interessante é a notícia, esta de ontem, né, de que o IP, por medida do IP Saúde, por razões de economia, vai rever a implantação de novas tecnologias. Ah, não. Ora, o IP... Quer dizer, nós vamos voltar para cataplasma. O IP é uma coisa fantástica. Ventosa é bom. O IP é uma coisa fantástica. Eu me lembro quando me formei, terminei a minha residência, ou fazia minha residência aí em gastroenterologia, nos anos 75, 76, a ecografia já era uma tecnologia absolutamente difundida, já tinha aparelho de ecografia por toda a parte. Só o IP que não sabia. O IP não sabia. Qual é a tabela de pagamento do IP para ecografia? Não tem, é uma tecnologia nova. Então, eu fico imaginando se fosse há mais tempo atrás, quanto tempo eles iam levar para descobrir que existe o raio-x, né? Então, agora tem mais essa. Nós vamos ter que conviver com mais essa. Eles vão rever a implantação de novas tecnologias. Além de que não reajuste o pagamento há muitos anos, o pagamento da internação hospitalar é pífio, tem limites para o número de pacientes que tu pode atender. Se tu atendeu num mês 60 pessoas, que é pouco, atendeu 60 pessoas, a 61ª tu pode atender, mas o que não remunera mais. Alguém tinha que avisar para essas... É uma coisa sensacional isso. Alguém tinha que avisar para essas antas que um hospital, antes de ser um hospital, é um hotel. E que o hotel tem camareira, tem lavanderia, tem cozinha, tem copa, troca a roupa de cama no hospital todos os dias. Tem enfermeira, tem médico, coisa que os hotéis não têm. Será que algum gaiato daquele sabe quanto custa a lavagem de fronha, de lençóis e colcha? Vamos fazer um grupo de trabalho para isso. Não. Uma sindicância, grupo de trabalho. Não, mas o grupo de trabalho... Esse é a primeira vez para dizer que não vai dar em nada. Ontem eu assisti ao noticiário e vi... Até me surpreende que o IP não faça um grupo de trabalho. Deve ter feito, para estudar novas tecnologias, deve ter um grupo de trabalho. Eu vi aquela romaria dos prefeitos em Brasília. 3.000. E a magnanimidade do presidente abrindo mão de 1% para o fundo e um aplauso geral. Quer dizer, é o retrato da nossa federação. Ridículo. Quer dizer, então nós temos uma pirâmide invertida. O centro distribuidor é a União, é Brasília, e os estados da nossa federação, os municípios, as células básicas da nossa federação... Aonde se gera riqueza. Aonde se gera riqueza, estão lá de pires na mão, esperando, e inclusive com verbas para instalação de postos ou coisa assim ligada à saúde. Por isso que eu me lembrei de abordar o tema.
Então, nós estamos, o Estado, do jeito que está, quer dizer, toda uma campanha da nossa governadora, dos nossos secretários, indo a Brasília para ver se recolhem aquilo que tem direito. Mas, apesar de tudo isso, eu fico pasmo. A disfarçatez de eles chamarem isso aqui de federação. Exatamente. Mas é de uma disfarçatez. Isso não é ignorância. É falta de respeito. Sabe, eles estão andando para a opinião pública. Eles não têm mais medo da opinião pública. Esses boca aberta desses guri que andavam de cara pintada no tempo do Collor, onde é que eles estão? Onde é que está o estudante? Segurança, saúde, educação tem que começar na célula básica, que é o município. Mas fizeram com a saúde uma coisa fantástica. Eles municipalizaram a despesa, mas não municipalizaram a receita. Mas a receita está lá. Quer dizer, sai no conta-gota. Então, esta é a inversão piramidal. Quer dizer, a pirâmide está invertida. Mas o que eu fico pasmo ainda, uma palavra mais ou menos de otimismo ao final. Nós estamos na véspera de uma colheita recorde. 130 milhões. Nós estamos com as burras, Baldi. Tu estava me falando do número, as reservas. Inimagináveis acima de 10, 15 anos bilhões. passados. Mais de 110 bilhões de dólares são as nossas reservas, amontoadinho, em pilha. Isso. Ao contado. Nós estamos, vejam bem, nós estamos com condições tranquilas, não fora essa miserável, e o Baldi não gosta disso, mas temos que admitir, todos estão admitindo, distribuição equivocada, errada, distorcida da nossa renda. Para não dizer criminosa. Nós temos um potencial fantástico para tirar o pé do barro. Dá o pulo do gato. Dá o pulo do gato. A lucidez, eu olhava para aquele Amorim, nosso chanceler, e decidi, eu vou me deter e vou ler na Folha de São Paulo uma entrevista dele sobre a visita do Lula aos Estados Unidos. Olha, um bom senso. A China, na balança com os Estados Unidos, o déficit americano é de mais de 200 bilhões de dólares. A China vende tudo para os Estados Unidos. Nós queremos esse parceiro para vender os nossos produtos. Evidente que é um parceiro saudável. E essas negociações contra Chaves, contra as vontades, estão sendo entabuladas. Vamos fazer parceria com quem tem dinheiro e potencialidade. Olha, tem coisas positivas. E o varejo? Varejo é isso que tu está verberando. Saúde, educação, segurança. Nós estamos no macro. Tu sabe. Tá muito bem o Brasil. Mas tu falasse em otimismo. No varejo. Mas é a Belíndia, né? Tu falasse em otimismo, eu me lembrei do Mark Twain, que dizia o seguinte: existem dois tipos de homens, os pessimistas e os mal informados. Quer dizer, nós temos grandes estoques, mas a mercadoria não chega no consumidor. Pergunta. Nós somos a 10ª economia do planeta, é um país com economia muito forte. A questão é a má distribuição. Olha, e o peso que dizia o Milor Fernandes. Ladrão tem em toda parte. O problema é que os nossos estão no governo. Né? A balança comercial dos Estados Unidos é inimaginável. Em primeiro lugar, eles são responsáveis, detentores de mais de 30% do PIB mundial. Essa monstruosidade da economia, 2/3 é de consumo doméstico. 2/3 do PIB americano é consumo. Sabe qual é o déficit da balança comercial deles? Mensal. É de 63 a 65 bilhões de dólares por mês. Eles compram 60 e tantos bilhões de dólares a mais do que conseguem vender. Sim, muitas vezes são eles mesmos vendendo para eles próprios. E quando estourar isso, não quero estar por perto. Voltaremos. A economia norte-americana. Sabe quantos anos... Faz a tua pergunta, JK. Estamos no ar. Pergunta, Que bom. Ventura.
Por que todo mundo, alguns jornalistas, alguns repórteres de rádio dizem o carro de passeio chocou-se contra você? Por que carro de passeio? Por que não diz o automóvel? Mas eu acho que o próprio fabricante, quando lança carros desse tipo, os chamam assim. Eles são conhecidos como tal. Eu imagino que seja em oposição aos de carga. Passeio por quê? Porque eles são destinados a quem quer dar um bom passeio, vai passear. Mas eu tenho carro leve. Trabalhar, eu trabalho. Claro, muitas vezes na origem, a ideia foi oferecer um carro próprio para esta finalidade. Passear, vamos passear. Que é diferente de carro de praça. Leve. Perdão da má pergunta. A gente, para andar de carro de passeio, tem que estar de traje de passeio? Previsão do tempo para amanhã, segundo o 8º Distrito de Meteorologia. Ou não pode trabalhar com carro de passeio? Tempo para amanhã, parcialmente nublado com pancadas de chuva. Temperatura estável, oscilando entre uma mínima de 18 e uma máxima de 26 graus. Números, Baldi, por favor. Depois de 7 pregões de alta, a Bolsa de São Paulo registrou hoje uma baixinha de 0,5%. O volume foi excelente, 4.333 bilhões de reais. Destacaram-se entre as altas do dia a da Telemar com 11,05% de alta. 11% de alta a Telemar. A Vivo com 8,84%. E a Telemar... Olha aqui, mas são duas. A Telemar PNA e a Telemar PNA 7,23%. Brasilite, entre as baixas, Brasilite menos 4,73%, a Cosan menos 4,48% e a Telemar ON menos 3,99%. De vez em quando eu olho para o meu mercado e fico meio atrapalhado. E olha, depois de 45 anos de janela, entre as maiores altas, tu encontra em terceiro lugar Telemar PNA, mais 7,23%. Entre as maiores baixas, em terceiro lugar, tu encontra a Telemar ON, com 3,99%, 4%. E agora? O que houve com o bingo lá? O que aconteceu? Pede pro Baldi explicar, ele é tão sabido. Pede pro Baldi, explica. Baldi, uma pergunta bem de leigo, tá? Não te irrita. Não te ofende. Não se ofenda com a minha ignorância. Um momentinho, eu costumo dizer para as pessoas nas palestras, não existe pergunta burra, existe resposta estúpida. Quando vem com essa explicação... Mas não me dá resposta estúpida. O que é mais importante? Um índice de alta ou o volume, que tu ressalta sempre as duas coisas. O volume de negócio é tão importante quanto o índice ou é o contrário? Tu só separa a importância disso aí com bisturi laser. Não entendi a resposta. Não, são gêmeos siameses. São gêmeos siameses. Pronto. Não acredito. São gêmeos siameses. Eu disse que só tu perguntasse qual é a importância desta e desta. Isso. Eu te disse que só com bisturi laser tu consegue separar. São tão importantes quanto uma e outra. Então tá. Porque uma grande alta com um volume desse tamanho... Agora, preciso dizer uma coisa, as nossas médias de funcionamento da Bolsa de Valores, propósito que dizia o Paulo Olímpio, atualmente estão na faixa de 2 bilhões por dia, 3 bilhões por dia. Por aí. Não faz muito tempo eu acompanhava... 400 milhões. 500 milhões. Menos. Eu me lembro que tu festejavas aqui numa sexta-feira, 1 bilhão. Bolsa com... Não, 200, 300 milhões. Não falava em dinheiro de igreja, mas enfim. Nas grandes bolsas, quais são os volumes do mundo? Não. Americana vai a 100 bilhões. Nos Estados Unidos, incluindo as ações... Dinheiro de igreja hoje já não se dá para essas comparações. Defendendo a igreja... O movimento diário da Wall Street é superior a 50 bilhões de dólares. Nossa. E depois é de Mas Tóquio, é o mundo todo fazendo negócio lá. Obrigado pela educação na resposta. Tem mais alguma perguntinha? Ainda tem um tempinho. Tem, de português? Peraí, não terminei. Desculpe, eu fiquei comentando o risco argentino e o risco Brasil. Isso é importante. Importante. O dólar comercial, o dólar flutuante, R$2,39 de real. Impressionante. Uma alta de 0,49%. Está subindo. R$2,04. Durante a campanha em 2002, campanha presidencial, o dólar chegou a R$4,04. O dólar paralelo hoje R$2,07 na compra e R$2,15 na venda. Petróleo, uma alta de 0,17%, $62,01. Risco Brasil, 156 pontos. Risco Argentina, 200 pontos. Olha aí, ó. Voltamos com o nosso carinho. Dias perfeitos.
noite sem mosquitos. Gimotin 7, 60 noites. 60 noites de sonhos tranquilos. Chegou o Super Guia de Descontos da Panvel. Muito mais medicamentos e descontos de até 40%. Faz a tua pergunta, JK. Estamos no ar. Pergunta, Ventura. Por que todo mundo, alguns jornalistas, alguns repórteres de rádio dizem o carro de passeio chocou-se contra você? Por que carro de passeio? Por que não diz o automóvel? Mas eu acho que o próprio fabricante, quando lança carros desse tipo, os chamam assim. Eles são conhecidos como tal. Eu imagino que seja em oposição aos de carga. Passeio por quê? Porque eles são destinados a quem quer dar um bom passeio, vai passear. Mas eu tenho carro leve. Trabalhar, eu trabalho. Claro, muitas vezes na origem, a ideia foi oferecer um carro próprio para esta finalidade. Passear, vamos passear. Que é diferente de carro de praça. Leve. Perdão da má pergunta. A gente, para andar de carro de passeio, tem que estar de traje de passeio? Previsão do tempo para amanhã, segundo o 8º Distrito de Meteorologia. Ou não pode trabalhar com carro de passeio. Tempo para amanhã, parcialmente nublado com pancadas de chuva. Temperatura estável, oscilando entre uma mínima de 18 e uma máxima de 26 graus. Números, Baldi, por favor. Depois de 7 pregões de alta, a Bolsa de São Paulo registrou hoje uma baixinha de 0,5%. O volume foi excelente, 4.333 bilhões de reais. Destacaram-se entre as altas do dia a da Telemar com 11,05% de alta. 11% de alta a Telemar. A Vivo com 8,84%. E a Telemar... Olha aqui, mas são duas. A Telemar PNA e a Telemar PNA 7,23%. Brasilite, entre as baixas, Brasilite menos 4,73%, a Cosan menos 4,48% e a Telemar ON menos 3,99%. De vez em quando eu olho para o meu mercado e fico meio atrapalhado. E olha, depois de 45 anos de janela, entre as maiores altas, tu encontra em terceiro lugar Telemar PNA, mais 7,23%. Entre as maiores baixas, em terceiro lugar, tu encontra a Telemar ON, com 3,99%, 4%. E agora? O que houve com o bingo lá? O que aconteceu? Pede pro Baldi explicar, ele é tão sabido. Vou ficar. Pede pro Baldi, explica. Baldi, uma pergunta bem de leigo, tá? Não te irrita. Não te ofende. Não se ofenda com a minha ignorância. Um momentinho, eu costumo dizer para as pessoas nas palestras, não existe pergunta burra, existe resposta estúpida. Quando vem com essa explicação... Mas não me dá resposta estúpida. O que é mais importante? Um índice de alta ou o volume? Que tu ressalta sempre as duas coisas. O volume de negócio é tão importante quanto o índice ou é o contrário? Tu só separa a importância disso aí com bisturi laser. Não entendi a resposta. São gêmeos siameses. São gêmeos siameses. Não acredito. São gêmeos siameses. Eu disse que só tu perguntasse qual é a importância desta e desta. Isso. Eu te disse que só com bisturi laser tu consegue separar. São tão importantes quanto uma e outra. Então tá. Porque uma grande alta com um volume desse tamanho... Agora, preciso dizer uma coisa, as nossas médias de funcionamento da Bolsa de Valores, propósito que dizia o Paulo Olímpio, atualmente estão na faixa de 2 bilhões por dia, 3 bilhões por dia. Por aí. Não faz muito tempo eu acompanhava... 400 milhões. 500 milhões. Menos. Eu me lembro que tu festejavas aqui numa sexta-feira, 1 bilhão. bolsa com... Não, 200, 300 milhões. Não falava em dinheiro de igreja, mas enfim. Nas grandes bolsas, quais são os volumes do mundo? Não. Americana vai a 100 bilhões. Nos Estados Unidos, incluindo as ações... Dinheiro de igreja hoje já não se dá para essas comparações. Defendendo a igreja... O movimento diário da Wall Street é superior a 50 bilhões de dólares. Nossa. Depois é de Mas Tóquio, é o mundo né? todo fazendo negócio lá. Obrigado pela educação na resposta. Tem mais alguma perguntinha? Ainda tem um tempinho. Tem? De português? Não, peraí, não terminei. Desculpe, eu fiquei comentando o risco argentino e o risco Brasil. Isso é importante. Importante. O dólar comercial, o dólar flutuante, R$2,39 de real. Impressionante. Uma alta de 0,49%. Está subindo. R$2,04.
Durante a campanha, em 2002, campanha presidencial, chegou a o dólar chegou a R$ 4,04. O dólar paralelo hoje, R$ 2,07 na compra e R$ 2,15 na venda. Petróleo, uma alta de 0,17%, $62,01. Risco Brasil, 156 pontos. Risco Argentina, 200 pontos. Olha aí, ó. Kirchner. Voltamos com o nosso carinho. Kirchner ficou. Dias perfeitos. Noites sem mosquitos. Gimo 27, 60 noites. 60 noites de sonhos tranquilos. Chegou o Super Guia de Descontos da Panvel. Muito mais medicamentos e descontos de até 40%. Obrigada pela audiência, nosso carinho para aqueles que nos honraram com a sua sintonia. Paulo Olímpio. Eu quero prestar uma homenagem ao meu amigo Milton Santos, que aniversariou. Parece que até o Matias já o homenageou, mas eu reitero a homenagem, Milton. E a tua esposa, ilustre colega, advogada, Edir Labarté Santos. Meu abraço e a minha homenagem ao casal amigo. Dedicar o programa de hoje ao José Mário, que é o diretor superintendente da PIA, pelo lançamento dos novos produtos. Hansen. José Mário Hansen, teu amigo, né? Da PIA. Também ao Miguel, lá da Polmac, a sua equipe, e também ao Carlos Fink, ao Giovanni e a Cirlei, da Home Theater Center e sua equipe. Sabe, ele só está saudando os nossos anunciantes. Os anunciantes. Claro, são meus amigos também. Ele é ordinário. Não, isso é inteligência, Isso é inteligência prática. Existe inteligência emocional e inteligência empresarial, é o caso. É um cara que não fica separando as amizades dos negócios. Pode ser amigo. Não tem preconceito. Mal tem. Fernando, ter carinho pelos teus clientes. Que tem que ter carinho. Laura, eu na sexta-feira, que é o meu dia habitual aqui, eu vou homenagear todo o eleitorado que eu anotei durante a semana. Hoje eu queria dedicar o programa Família Sper, lá de Gramado e também aqui de Porto Alegre. Sabe, Paulo Olímpio, em função das aparições aqui, do relacionamento com eles lembraram de me presentear com a biblioteca do patriarca falecido, 400 volumes sobre história do Rio Grande. Muito obrigado, recebi ela. Tem um telespectador de Viamão, vou te trazer o nome outro dia. Já me mandou, eu vou falar dele. Vou falar dele na sexta-feira. Isso aí. Me presenteou com alguns livros. Flávio, amanhã é o dia do obstetra. Flávio, não adianta. Obrigado. Fala, meu. Então, vamos de novo. Amanhã é o dia do obstetra. Então, quero mandar um abraço para todos os obstetras, em especial o doutor Fernando Berndt, que hoje está de aniversário. Ledur. Bom, minha homenagem a dois advogados que são também escritores, doutor Plínio Paulo Bim e doutor Antônio Silvestre. E também um aviso ao Jorge Leffler, de Xangri-Lá, e ao Luiz Paulo Borer. As suas perguntas não deu tempo para responder hoje, deixamos para a minha próxima. Baldi. Eu vou perguntar para o Malheiros. Mas eu, quando era adolescente, lá se vão 50 anos, mais. É mais. Eu ouvi que o Getúlio tinha assinado um decreto determinando aos tabeliães... Ele custou para amadurecer. A proibição de que nomes ambivalentes, masculinos e femininos, pudessem ser usados. Por exemplo, Altair, Jair, Nadir... Lauri. Nadir. Por aí. A esposa dele era Darcy. 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 Não, era Darcy. Mas tem Darcy, eu Darcy mulher. Eu recebi e-mail, quero saudar e agradecer, Solis Leiria Rocha. E aí? Solis é masculino, é homem. Bom, não, mas tem que não pode Vou ser. dar uma olhadinha, Baldi, ver se eu descubro esse decreto. Por favor. Isair Mioto, lá de Teutônia. Muito obrigado, Mioto. Grande cidade. Flecha. Um abraço, obrigado. E a Rosi Liotti. Boa noite. João Dias. Flávio Alcaraz Gomes e os Guerrilheiros da Notícia. Oferecimento: Gimo,
Produtos de qualidade comprovada.